Jeremias, o profeta, foi um profeta dirigido ao reino do sul, Judá, durante os últimos 40 anos de sua história. Profetizou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio de todo o povo judeu. Jeremias foi filho de Elquias, nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim, 650 a.C., no final do reinado do rei Manassés de Judá. Anatote ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, era um vilarejo. Josué 21, 17 e 18. Jeremias era um sacerdote, além de profeta. Viveu num período mais conturbado da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte com capital em Samaria, já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. Jeremias significa o Senhor edifica ou o Senhor lança. Seu chamado em Jeremias 1:5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Palavra do Senhor. Quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias, irmãos, tinha cerca de 10 anos de idade. Amon, o filho de Manassés, assume o trono. Governou o trono por 2 anos. Depois quem assumiu foi Josias. Assim Jeremias foi chamado por Deus no 13º ano do reinado de Josias, em 627 a.C. Mas Jeremias, quando Deus o chamou, se dizia ser incapaz de fazer tal tarefa, pois não passava de um menino. Esta foi a mesma menção de Moisés, em Êxodo 4:10. Também o mesmo com Salomão quando assumiu o trono, em 1 Reis 3:7. Jeremias achou que era muito novo para cumprir o que Deus queria dele. Se achava imaturo, muito humilde e não tinha confiança em si. Mas Deus o tranquiliza: não temas, Jeremias 1:8, eu estarei contigo. Seu ministério, irmãos, começou ali em Anatote, onde permaneceu por alguns anos. Existe um período de silêncio no ministério de Jeremias, cerca de 13 anos, aproximadamente 621 a 609 a.C., onde não relata nenhuma informação sobre a sua vida. Provavelmente ele saiu de Anatote e se mudou para Jerusalém. Seu livro profético revela o chamado de um profeta das lágrimas. Tinha uma mensagem severa, mas com um coração sensível. Sua palavra era sempre rejeitada, tanto pelo povo como pelos seus amigos e familiares. Mas nunca deixou de ser ousado e corajoso em suas mensagens. Jeremias era incansável em suas profecias, mas só recebia o ódio pelas pessoas que o ouviam. Profetizou durante quase 20 anos em Judá. Suas mensagens foram escritas pelo seu fiel secretário Baruque, visto que ele próprio estava proibido de aparecer ao próprio rei. Então enviou Baruque com suas mensagens ao templo. Falava sobre o jugo e juízo que viria sobre seu povo. Muitas de suas profecias foram cumpridas durante a sua vida como profeta. Jeremias convocou todo o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Avisou ao povo que já tinha sido esgotado o seu tempo e que Judá sofreria o seu castigo. Profetizou sobre o cativeiro babilônico, mas também falou que uma da parte de seu povo seria protegido por meio de exílio durante o cativeiro. Jeremias, proibido de se casar e formar uma família pelo próprio Deus, experimentou angústias, dores, lamentos. O profeta chorão, apesar de se lamentar com frequência, era uma pessoa otimista e de oração. Suportou toda a hostilidade, solidão, até mesmo a sensação do fracasso. Chegou até a pedir a sua morte em Jeremias 20:18, mas no final entendeu que Deus era sobre todas as coisas. Permaneceu naquele lugar até que o governador de Judá, Gedálias, foi morto por um fanático judeu chamado Ismael, e assim fugiu para o Egito, mesmo contra sua vontade, e morreu ali pouco depois, aos 70 anos, Jeremias 44. Na verdade, nada se sabe sobre sua morte. Mas havia uma tradição que afirmava que Jeremias havia sido apedrejado pelos judeus em Tafnés. Era contemporâneo dos profetas Sofonias, Naum, Ezequiel, Daniel. Cumpriu a dedo tudo aquilo
para o qual Deus o escolheu. Aleluias.